Fala pessoal, tô de volta aqui no canal para mais um vídeo e a principal notícia dessa terça-feira, dia 9 de abril, é a recusa do Botafogo pela proposta do Vasco pelo Marlon Freitas, o volante. A gente vai destrinchar toda essa história aqui, passar todos os detalhes para vocês e também os próximos passos do Vasco nessa janela de transferência. A gente tem muito mais coisa para falar aqui, então fica até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar, se inscrever se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Antes de mais nada, a gente tem que mencionar aqui que ontem rolou a premiação do Campeonato Carioca e o Lucas Piton foi eleito o melhor lateral esquerdo da competição, entrou na seleção do campeonato, que foi composta majoritariamente por jogadores do Flamengo. Eu vou deixar até aqui a arte para vocês verem, para quem ainda não viu. Mas o Lucas Piton fez por merecer, jogou demais nesse Campeonato Carioca e levou esse prêmio aí de melhor lateral esquerdo do torneio. Agora, falando sobre a janela de transferências do Vasco e a principal notícia de hoje, o Botafogo recusou a proposta do Vasco pelo Marlon Freitas, volante do Botafogo. Ele era considerado o plano A da comissão técnica e da diretoria para essa janela de transferências agora doméstica, que abriu no dia 1º de abril e vai até o dia 19. Mas o Botafogo recusou, o valor inicial era de 12 milhões de reais, o Vasco acenou com um aumento para 15 milhões de reais, mas mesmo assim, John Textor está irredutível, não tem interesse de vender o volante, gosta muito dele, então o Botafogo recusou essa nova proposta do Vasco e as negociações foram encerradas, ele vai continuar no Botafogo, inclusive vai renovar o contrato, vai ter uma valorização salarial, então esse jogador, que era desejo da comissão técnica do Ramon Dias, não vai mais se juntar à equipe do Vasco. O Vasco ontem acenou até com um aumento de proposta de 15 milhões de reais pelo Marlon Freitas. A proposta inicial era de 12 milhões de reais, até porque o Vasco contava com a vontade do jogador, e se não fosse a vontade do jogador, o Vasco nunca faria uma proposta oficial ao Botafogo pelo jogador. Acenou que aumentaria para 15 milhões, mas o John Textor foi irredutível. Ele gosta muito do Marlon, entre aspas, pode abrir aí. Ele ama o Marlon e, além disso, também tem um componente, que é o Arthur Jorge, que é um treinador que vai observar cada atleta, principalmente porque você tem uma longa temporada aí do Botafogo pela frente. Então a proposta do Vasco da Gama, que poderia chegar a 15 milhões de reais, foi recusada pelo Botafogo e o Marlon Freitas fica no alvinegro. Inclusive, o Vene pode falar um pouco mais sobre os próximos passos agora. Os próximos passos agora, o que vai acontecer? Beleza, ele fica, o jogador, obviamente, demonstrou o desejo dele de se transferir para o Vasco, tanto é que o Vasco fez esse esforço para tentar a contratação, mas agora ele terá a renovação de contrato dele. O vínculo dele vai até dezembro de 2025. O Botafogo entende que ele merece essa valorização salarial e agora os empresários do jogador, junto com o John Textor, vão conversar para estender o vínculo e aumentar o salário dele. Lembrando que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira proposta que o Botafogo recusa pelo Marlon. O próprio John Textor falou sobre isso, propostas do exterior, e a mais forte realmente aqui dentro do futebol brasileiro foi a do Vasco. Então nada mais justo do que a valorização salarial também para o Marlon. Ainda falando sobre essa janela doméstica do Vasco, um nome forte que também estava sendo negociado era o do Kaique, volante do Juventude, mas no momento as negociações estão paradas. Ainda existe uma expectativa que as coisas avancem com ele, mas agora, de hoje, no momento, não existe ninguém próximo de reforçar o Vasco nessa janela de transferências domésticas, que iniciou no dia 1º de abril e vai até o dia 19. Então a tendência é que o Vasco guarde recursos para investir em nomes de peso na janela do meio do ano. Outro assunto envolvendo o mercado é a situação do Rossi, que estava bem perto de se transferir para o Santos, mas o clube desistiu da contratação do jogador do Vasco por causa da foto que o Rossi postou em provocação ao Santos no final do Brasileirão do ano passado, quando o Vasco continuou na Série A e o Santos caiu para a Série B. O Rossi subiu na bola, como o Soteldo fez naquele jogo que o Santos ganhou do Vasco na Vila Belmiro. O Rossi fez essa provocação, o Santos não gostou, então desistiu da contratação e por enquanto ele continua no Vasco. Agora eu vou deixar aqui um recado do Pedrosa com a Simples Reserva para vocês. Dá uma olhada. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o código PEDROSA10
vocês têm 10% de desconto na Simples Reserva. É só clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição ou apontar seu celular para o QR Code que tá aí na tela. Aproveita! Agora, um assunto bem legal é que o Centro Cultural Cândido José de Araújo, onde o Vasco foi fundado e leva esse nome em homenagem ao primeiro presidente negro da história do clube, vai ser reaberto nesse sábado agora, dia 13 de abril. Estava fechado desde o início de 2021, então um grupo de torcedores se juntou para poder bancar o aluguel e poder fazer a reforma do local para poder abrir suas portas. E vão ter várias ações em homenagem ao centenário da resposta histórica. Agora eu vou deixar um vídeo aqui para vocês explicando um pouco melhor sobre isso. O Centro Cultural Cândido José de Araújo, conhecido como Candinho, é onde o Vasco da Gama foi fundado. O nome, assim como o apelido, é uma homenagem ao primeiro presidente negro do clube, eleito em 7 de agosto de 1904. Foi com ele que o clube aumentou significativamente o número de associados e conquistou seus 2 primeiros títulos no remo, esporte tradicional da época, quando o futebol ainda não havia sido instituído no Vasco. Foi aqui que nasceu o Vasco, dia 21 de agosto de 1898, no centro do Rio de Janeiro, bairro da Gamboa, Rua Sacadura Cabral, número 345, na região conhecida como Pequena África, berço do samba e da Casa da Tia Ciata, onde fica o Cais do Valongo, o Museu dos Pretos Novos e a Pedra do Sal, um local de aquilombamento e resistência do povo preto. Agora essa pérola da história vascaína reabre suas portas para torcedores e amantes do futebol. Uma programação especial celebrando os 100 anos da resposta histórica marca o mês de abertura. Siga Aqui Nasceu o Vasco e confira a programação. Na última segunda-feira, também o Vasco anunciou o Sidney Souto como novo supervisor de futebol da equipe profissional. Ele que fazia essa função na base, estava no clube desde 2019, vai assumir o cargo do Rodrigo Pelaipe, que foi contratado pelo Alexandre Matos, mas depois que ele foi demitido, o Rodrigo acabou pedindo para sair do clube, então o Sidney Souto vai assumir essa função. Lembrando que até agora o Vasco ainda não anunciou um novo diretor de futebol para o lugar do Alexandre Matos. E o Vasco segue a preparação no CT para a estreia do Campeonato Brasileiro no domingo em São Januário contra o Grêmio. O Vasco entra em campo às 4 horas da tarde. Então o Ramon e o Emiliano Dias tiveram bastante tempo para preparar a equipe para essa primeira rodada. Eu vou deixar aqui agora um videozinho para vocês dos trabalhos que aconteceram hoje lá no CT. Lembrando que a venda de ingressos já começou nessa terça-feira. Até agora, mais ou menos, já tinham mais de 10 mil ingressos emitidos. Então, é promessa de mais uma festa da torcida em São Januário. Casa cheia, apoio incondicional para essa estreia do Vasco no Brasileirão. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Lembrando que qualquer novidade, a gente está de volta por aqui para atualizar vocês. E também fiquem de olho nas redes sociais. E como eu sempre peço, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever se você ainda não for inscrito no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando lá no Gigante da Colina. Até a próxima!